Boa noite, alunos. Sou Lília Capelin, professora do curso de Serviço Social da Uniarp, e estou aqui hoje para nós trabalharmos a nossa terceira aula sobre questão social, que é o objeto de intervenção da profissão de serviço social. Muito bem, no vídeo anterior nós percorremos a história do Brasil, Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, falando um pouquinho de como as expressões da questão social foram se manifestando nesses contextos sobre a população brasileira. Lembrando vocês que questão social é o conjunto de desigualdades provocadas pela relação capital-trabalho, pelas relações de trabalho provocadas especialmente pelo capitalismo. Porém, nós vimos no nosso vídeo anterior que mesmo o Brasil não tendo vivido o capitalismo desde o início da sua colonização, nós tivemos também expressões da questão social no período escravagista brasileiro, que vai desde o descobrimento do Brasil até o ano de 1888. Muito bem, hoje o nosso conteúdo vai abordar os movimentos sociais, que nada mais são do que as manifestações da população brasileira frente a todas as expressões da questão social que vinham surgindo no contexto da sociedade. Na apostila que vocês leram lá no ambiente virtual, vocês puderam ver vários momentos em que a população brasileira então se revoltou contra, especialmente no período da coroa brasileira, no período do Brasil Império, em que os brasileiros se revoltaram contra o governo e fizeram lutas, muitas delas lutas armadas, contra os domínios, os preceitos do Estado brasileiro, seja, no caso, o Brasil Império, né? Primeiro o Brasil dominado pelo rei de Portugal e depois, em 1822, pelo rei, agora o rei brasileiro, né? Porque o Brasil tinha ficado independente de Portugal. Então, reparem que na apostila de vocês, inclusive, apareceu várias revoltas populares, algumas encabeçadas por estrangeiros que também queriam colonizar o Brasil, outras encabeçadas pela própria burguesia que já tinha nesse período no Brasil. E aí nós vamos ter várias revoltas do Brasil Império, enumeradas ali na apostila de vocês. Vou chamar a atenção de vocês para a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, que foi uma luta bem importante, que hoje, inclusive nos dias de hoje, é feriado no dia de Tiradentes, dia 21 de abril. E aí nós vamos ter a Inconfidência Mineira como um marco de luta para a independência do Brasil em relação a Portugal. Coloquei aqui, não aparece na apostila de vocês, depois que o Brasil deixou de ser império e passou a ser uma república, nós tivemos um conflito armado, um movimento social aqui na nossa região. Ele não aparece na maioria dos livros de história, mas foi um dos maiores movimentos sociais e uma das maiores guerras que esse país teve. Não é reconhecida como deveria, mas eu gosto sempre de estar trazendo porque é o lugar onde a gente mora. E a gente vai atuar nesse contexto social. Brevemente eu farei uma aula falando só sobre a Guerra do Contestado, para que a gente situe as expressões da questão social dentro do nosso território. Então eu coloquei aqui a Guerra do Contestado. Vejam que o Brasil já não era mais aqui Império, era o Brasil República. Tá? Então, movimento social de grande significância para nós enquanto habitantes da região do Contestado. Muito bem. Em todos esses contextos aqui de luta, sempre foi então uma luta onde o povo se revoltou contra a exploração do governo, né? Então, se nós analisarmos, por exemplo, a questão, por exemplo, da Inconfidência Mineira, foi a principal motivação, claro que tinha todo um contexto ideológico motivado, né, também para uma independência do Brasil. A principal motivação foi os grandes valores que a coroa portuguesa cobrava do Brasil em relação à quantidade de ouro que o Brasil coletava de seu solo, né? Então tinha todo um percentual que estava provocando um descontentamento na população nesse momento. E claro, esse foi só o estupim
para um pedido de independência do Brasil. Obviamente que vocês sabem que não aconteceu a independência do Brasil nesse momento, mas foi um momento de grande significância para a história do Brasil, né? E para nós chegarmos aqui onde a gente chegou hoje. Muito bem. Eu quero destacar para vocês 2 momentos importantes em que no Brasil, depois desses movimentos aqui do Brasil Império, que aconteceram, então, bem importantes. Nós já falamos bastante da Era Vargas, que foi um período de grande movimentação, de grande movimento social, que foi o movimento da classe operária, se organizando em sindicatos e se organizando para reivindicar seus direitos, né, trabalhistas. E também nós vamos ter o período da ditadura militar, que começa em 1964 e termina em 1985, ao qual alguns livros de história vão chamar de anos de chumbo. Nesse momento nós vamos ter um grande avanço do movimento estudantil e do movimento operário. Então, várias coisas que estão escritas na Constituição, que vai ser promulgada em 1988, depois do período de redemocratização do Brasil, e tem vários daqueles direitos que estão escritos ali na Constituição, tem suas raízes a partir do movimento social do período da ditadura militar. Então nós vamos encontrar dentro da Constituição brasileira vários direitos que foram conquistados. Por quê? Porque teve organização da sociedade em movimentos sociais lutando para que esses direitos passassem a fazer parte da vida dos brasileiros. Então, na Constituição de 1988, com o período que o Brasil voltou a ser uma democracia, e essa Constituição foi construída, foi colocado todas essas reivindicações dos movimentos que vinham acontecendo no Brasil no período da ditadura militar. Um dos principais movimentos que teve nesse momento foi dos estudantes. Os estudantes fizeram em 1982 o movimento Diretas Já. Esse movimento foi um movimento chave para que a ditadura militar se extinguisse e fossem chamadas eleições diretas, né? Não no período da ditadura militar, eram os militares que indicavam quem seria o novo presidente do Brasil. E então os estudantes se organizam e fazem essa luta chamada movimento social chamado Diretas Já, que era exatamente para isso, para reivindicar eleições diretas no Brasil e a restauração da democracia. Quando vocês forem estudar a Constituição brasileira, que vai ter disciplinas específicas para estudo das políticas públicas, vocês vão poder constatar que vários desses direitos que estão escritos na Constituição brasileira são frutos desses movimentos. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que está previsto lá dentro da Constituição brasileira, e depois da Constituição ele é criado, né? Ele prevê uma série de questões que o movimento de mulheres e de meninos de rua, que era do período da ditadura militar, reivindicou. Então vocês vão poder ver que teve bastante empenho da Constituinte em colocar tudo que a população vinha reivindicando nos anos de chumbo da ditadura militar. Então, uma renovação do Brasil a partir da Constituição de 1988. Tanto que ela teve tanta participação dos movimentos sociais, essa Constituição, que ela tem um apelido, Constituição Cidadã, porque ela é um conjunto de direitos e deveres dos cidadãos brasileiros e que foram construídos de uma maneira bem coletiva, beleza? Bom, então, o que eu quero falar para vocês que está lá escrito na apostila de vocês, que é bem importante. Sempre nos movimentos sociais nós vamos ter 3 atores. O Estado, isso até o ano de 1985, tá bom? Nós vamos ter o Estado como ator, a sociedade civil e o capitalismo. É sempre a sociedade se organizando. Quando eu falo sociedade civil, é um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse, um grupo de pessoas da sociedade que tem um mesmo interesse e eles se unem para lutar por aquela causa. Por exemplo, um grupo de pessoas que tem interesse, como a palestra que vocês tiverem em sala de aula, em proteger as mulheres vítimas de violência doméstica, né? Então, um grupo de pessoas da sociedade civil se une e se organiza para lutar sobre alguma causa, tá? Então, são esses atores. Até o período de 1985, então nós tínhamos esses 3 atores. A sociedade civil organizada lutando
normalmente contra o governo, contra alguma determinação do governo e contra o capitalismo, contra alguma situação, alguma expressão da questão social que o capitalismo tinha trazido. Por exemplo, a violência doméstica contra mulheres é uma expressão social advinda do contexto capitalista. Nós vamos ter aqui no caso de Caçador o grupo chamado Mulheres Urbanas de Caçador, que foi um grupo que se organizou para lutar por essa causa. Então era a sociedade civil organizada para lutar contra essa expressão da questão social e contra o próprio Estado que não tomava providências em relação a essa questão, tá? Muito bem, lá na apostila de vocês vai aparecer que os pensadores lá, os escritores Luckmann e Souza, eles categorizam os movimentos sociais em duas categorias: os novos instituintes e os novos contra-instituintes. Quem são os novos instituintes? Muito bem, depois do processo de redemocratização do Brasil, em 1985, todos aqueles movimentos sociais que tinham no Brasil que lutavam contra o governo para solucionar expressões da questão social, eles são cooptados pelo governo para trabalhar para o governo, tá? Então, esses movimentos sociais, eles são praticamente anulados do ponto de vista de ir contra o governo. Eles são cooptados a trabalhar, convidados, né, a trabalhar com o governo. Eu uso a palavra cooptados porque o governo devolveu para a sociedade. Muito bem, tem esse problema, o que nós vamos fazer para resolver? E chamou a sociedade civil organizada que estava questionando o governo, para a responsabilidade junto com o governo de resolver o problema. E aí é que surgem as ONGs, as associações. Essas ONGs, associações, já eram um movimento social organizado, mas não registrado. E aí que acontece o registro, então, dessas ONGs, dessas associações, na intenção de ajudar o Estado a resolver as expressões da questão social. Então, por exemplo, o movimento de mulheres urbanas aqui de Caçador se organizou numa ONG chamada AMAR, Associação Maria Rosa, para trabalhar em prol da proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Por sua vez, o governo municipal, que deveria fazer esse trabalho, no entanto não faz, ele convida que essa associação receba dinheiro público para executar esse trabalho que seria dele, tá? Então esses são os novos instituintes, são os movimentos sociais que já aconteciam antes os movimentos que já estavam acontecendo antes da redemocratização do país e novos movimentos que surgiram depois da redemocratização, que tinham causas, expressões da questão social que precisavam ser resolvidas e que foram então convidados, cooptados para anular esse movimento social, né? O governo chama esse movimento social para trabalhar consigo, para executar um trabalho que seria de responsabilidade do Estado. Beleza? E aí nós vamos ter os novos contra-instituintes, que são os movimentos que surgiram depois das redes sociais, depois das tecnologias, que são esses movimentos que a gente vê cotidianamente nas redes sociais, onde assine aqui para retirar o auxílio paletó dos nossos políticos, ou as vaquinhas virtuais para ajudar alguma pessoa que está necessitando de uma ajuda financeira por questões de saúde. Nós temos vários movimentos sociais em novas configurações agora no contexto das redes sociais e das tecnologias. Esses são o que esses dois escritores denominaram de contra-instituintes, que é um movimento social atual, encabeçado principalmente pela população mais jovem, sobre as causas importantes nesse momento, nesse contexto social histórico em que nós estamos vivendo. Beleza? Essa é a parte 1 da nossa aula. Daqui a pouquinho eu já coloco a parte 2 aí para vocês.